Olá, pessoal, professor Odair. Nós vamos começar hoje os juros compostos. Eu já fiz aí uma linha no tempo, né? Uma linha no tempo aqui, e vou desenvolver a ideia do juro composto junto com vocês e também a fórmula que vai ficar bastante interessante, bastante clara. Então é assim, eu aplico um determinado capital na data zero. Então eu vou lá, pego um valor que eu tenho e aplico na data zero. O que é a data zero? Data zero é o início da aplicação financeira que você vai fazer. É o instante em que você faz a aplicação. Essa é a data zero. A partir da data zero começa a vir os N períodos aí para frente. Então, na data zero, você aplica um determinado valor de capital, né? Nós vamos pegar um valor base para a gente ir fazendo as contas aí também, desenvolvendo a ideia. Nós vamos pegar um valor base de R$ 100. Então, eu aplico aí na data zero R$ 100. E vou colocar também uma taxa bastante elevada, para a gente poder fazer as contas juntos e ter uma noção melhor ali de como fazer as contas. Eu vou pegar uma taxa de 10%. Taxa alta, né? 10%. Esse período aí pode ser ao mês, ou pode ser ao ano, pode ser ao decênio, não importa, na verdade, o período, né? O raciocínio é o que importa. O que importa é que é o período, né? Então a gente poderia pensar numa taxa de 10% ao ano, que hoje já é uma taxa razoavelmente alta, né? 10% ao ano. Como é que é a aplicação nos juros compostos? Ela funciona no primeiro mês exatamente como é no juros simples. Então, no juros simples, como é que a gente faz? Eu aplico R$ 100 na data zero. Na data 1, eu vou ter o mesmo valor que foi aplicada na data zero, que corresponde aos R$ 100, mais uma parcela relativa ao juros dessa aplicação, que nesse caso é 10%. Como é um período apenas de aplicação, 10% sobre R$ 100, o que significa que eu vou ter uma aplicação eu vou ter um rendimento de R$ 10. Opa, coloquei um zero a mais, R$ 10. Então eu aplico 100, no primeiro mês eu tenho 100 mais R$ 10. Então no final do primeiro mês aqui, olha pessoal, eu vou anotar, eu tenho R$ 110. Esse é o valor do montante no final do primeiro mês. E aí é que ocorre a diferença entre juro composto e juro simples. No momento em que ocorre a primeira rendimento dos juros, ocorre um fenômeno chamado capitalização. Capitalização. Vou repetir. Capitalização. O que significa capitalização? Eu vou tornar os juros parte do capital. É isso que é a capitalização. Então, a partir desse primeiro instante aqui, aqueles 10 que correspondem aos juros, eles se incorporam ao capital. E do primeiro para o segundo, o meu capital não é mais R$ 100, e sim 110. Então, olha, para o segundo mês, eu tenho R$ 110, que é a minha base de cálculo, que o meu capital aumentou, ocorreu a capitalização, meu capital agora é maior, né?
Como ocorreu a capitalização, eu tenho 110. Então vai render 10% sobre 110. Tá certo? E 10% sobre 110 é 11. Então olha aqui, ó. No primeiro mês rendeu 10. Ou no primeiro ano, no primeiro período. No primeiro período rendeu 10. No segundo, como o juros se incorporou ao capital e por causa do fenômeno da capitalização, ficou 110 a base de cálculo. Então eu vou calcular sobre 110 os meus juros, porque você aplica de 100 inicialmente para o primeiro mês, rendeu 10. Incorporou os 10, ficou 110. Esse 110 você aplica para o próximo período. Então, no próximo período, eu vou ter 110 mais os juros de 11. Então, os juros que era 10 inicialmente, agora passou a ser 11. E qual que é o meu montante nesse caso aqui, no segundo mês? 110 mais 11, 121. Que bacana, professor. 121. Então, 121 passa a ser agora a base de cálculo para o próximo período. Então, no próximo período, eu vou ter aqui os 121 mais os juros, que agora passa a ser 121 aqui. E os juros é 10% sobre 121, ou seja, 12 e 10. Então, 12 e 10 mais 121 vai dar 133 e 10. Ah, que bacana. Aí ocorre a capitalização novamente. Aí ocorre o. Então, a capitalização, ela depende do período que você vai estar aplicando. Então, de quanto em quanto tempo vai ocorrer a capitalização, que significa passagem dos juros para o capital. Né? É como se aplicasse numa aplicação qualquer, você recebe capital mais juros, pega aquele capital mais juros e aplica novamente. É isso. No próximo período, então, a nossa base de cálculo passa a ser 133,10 e o nosso juros 13,31, que vai ser aqui, ó. Não está cabendo aqui no nosso vídeo aqui, mas eu vou colocar aqui embaixo. 133,10 mais 13,31. Então isso daqui vai ser igual a 1, 4, 6 e 41. Tá certo? 1, 4, 6 e 1, 4, 6 e 41. Percebe, pessoal? Se fosse juros simples, olha bem a diferença. Se fosse juros simples, aqui eu não teria 1.146 reais. Eu teria 4 meses vezes 10%, 40%, eu teria apenas 140. Mas como é juro composto, eu tenho uma incorporação dos juros aos valores, aos períodos que estão sendo capitalizados, e aí a gente tem 146,1. Perfeito? Tá entendido, pessoal, como é que funciona? Vamos ver como é que é a fórmula? Então vamos lá, vamos desenvolver a fórmula, vamos repetir o que nós fizemos lá anteriormente. Então eu tenho um capital inicial igual a 100. E nós utilizamos aqui para o nosso exemplo uma taxa de juros igual a 10% ao período. Pode ser ano, ao período. Então, no primeiro período,
vamos chamar de capital 1, vai ser igual aos R$ 100 mais 10%, que 10% é 0,1, vezes 100. Então, no primeiro período, eu tenho 100 mais 0,1 de 100, 0,1 de 100 é 10. Então, é 100 mais 10. Esse daqui corresponde aos juros. Então, vai ter o capital inicial mais os juros. Então, nós temos aí, na verdade, um montante de 110. E aí, nesse momento, ocorre, então, a capitalização. Então, esse capital 1, ele passa a ser o capital próxima aplicação, tá? Então, no momento 2, eu vou ter 110 mais 0,1 vezes 110. Tá certo? E isso daqui vai dar 110 mais 11, que é igual a 121. Tá? Bom, eu vou usar uma nomenclatura aqui que é um pouco diferente da coisa, que é a soma. Nós vamos chamar S de montante, que é a nossa soma em determinado período, tá? Então, num período qualquer, eu vou ter então duas definições. C é o nosso capital e S é o nosso montante numa data qualquer. Aplico o capital e vou retirar S, que corresponde ao montante da aplicação. Tá ok? Muito bem. Então vamos lá. S, de uma maneira geral, vai ser igual ao capital inicial mais. Aqui eu poderia, ao invés de eu fazer essa conta assim separada, eu vou usar a fórmula do montante do juros simples, que seria assim: capital aplicado inicialmente vezes 1 mais IN. Só que aqui eu não tenho o N porque é igual a 1, então é só vezes mais I. Então eu tenho 1 mais I corresponde a 1 mais 0,1. Vou fazer essa conta aqui, olha. S é igual a 100 vezes 1 mais 0,1. Então, o montante no primeiro período vai ser igual a 100 vezes 1 mais 0,1, 1,1. Esse 1 aqui corresponde ao próprio 100, né? Porque quando você faz a distributiva, esse 1 corresponde a esse daqui. E esse 100 vezes 0,1 corresponde aos juros. Então, 1,1 é um fator que eu vou multiplicar pelo capital, que vai me dar o valor do montante. Então, 1,1 vezes 100 é igual a 110. Só que, no segundo período, então vamos chamar aqui, olha, de S1. No S2, eu vou ter 110. Quem é o 110? É o capital vezes 1 mais I. E eu vou fazer como para encontrar o valor do segundo? Vou multiplicar por 1 mais I novamente. Porque, olha, 110 no segundo período vai ser igual a 100 vezes 1 mais 0,1 vezes 1 mais 0,1. No segundo período vai ser igual a 100
vezes 1,1, que dá 110, vezes 1,1, que vai dar 121. Só que 1 mais i vezes 1 mais i corresponde ao capital vezes 1 mais i elevado ao quadrado. Eu vou puxar um pouquinho a folha aqui para a gente concluir aqui a nossa fórmula. Então, como é que fica a nossa fórmula? O montante numa data qualquer, ele é igual ao capital aplicado inicialmente vezes 1 mais i elevado a n aplicações. Então tá aqui, olha. A gente pode entender isso como sendo uma função exponencial, né, como de fato ela é, e também como uma PG, né, onde eu tenho o A1, né, vezes a razão elevada a n, no caso. Na fórmula lá da PG é n menos 1, né? Mas nesse caso aqui, pela especificidade da nossa aplicação, é elevado a n, porque cada período vai ter um valor diferente. Porque se n aqui for zero, que eu estou na data zero, todo número elevado a zero é 1. 1 vezes c, pronto, é o próprio valor de c. Ok? Então é o nosso resumão, né? S vai ser o nosso valor futuro ou o nosso montante, né? No caso a gente vai chamar de montante, mas também pode ser chamado de valor futuro. É igual ao valor do capital, o valor que você aplica inicialmente, vezes 1 mais i elevado a n. C é o capital, I é a taxa de juros e N é o número de períodos. Novamente, a taxa de juros tem que estar na mesma unidade do período. Só que aí agora quem vai mandar qual o período que a gente vai utilizar é o período de capitalização. Então nós vamos ter o período de aplicações, o número de períodos de aplicação, e nós vamos também ter o período de capitalização, porque o período de capitalização é aquele em que o juro se incorpora no capital. Né? Pode ser anual, pode ser mensal, bimestral, trimestral, não importa. Mas esse período de capitalização é que vai mandar qual o tipo de taxa que nós vamos utilizar. Tá ok? Então tá aí a definição de capitalização também. Chamamos de capitalização a ação de acumular os juros referentes ao período, ao capital e o período de capitalização, né? E o período de tempo em que ocorre a capitalização. Tá ok? Aí tá aí a nossa fórmula.